Olá, terapeuta. Meu nome é Murilo, sou especialista em terapias integrativas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui no meu canal do YouTube e em todas as outras plataformas onde eu produzo conteúdo, eu ensino você como fazer para você viver profissionalmente das terapias integrativas, fazendo atendimentos em consultórios presenciais ou digitais, que são os atendimentos feitos de maneira online. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 3 casos que fizeram eu me surpreender ainda mais com as terapias integrativas, confiar ainda mais no meu trabalho e reconhecer o poder que essas práticas têm na vida das pessoas, ainda que muita gente fale o contrário disso. Para você que não sabe, eu sou enfermeira, eu me graduei na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina, e também fiz mestrado e doutorado na mesma universidade. E durante o meu doutorado, eu mudei a minha tese para começar a pesquisar sobre práticas integrativas e complementares em saúde. E levei a minha tese até o final, terminei a minha tese nessa temática. E assim como todos os meus colegas, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, eu também torci o nariz quando eu ouvia falar de práticas integrativas, terapias integrativas. Bom, para ser bem honesto, eu nem torci o nariz, porque eu nem dava atenção nenhuma. Eu tive uma disciplina dentro da graduação e nessa disciplina a gente fazia muitos trabalhos. Então eu conheci lá na graduação essa temática, como professora que já trabalhou, atuou em consultório com essa prática, né, com as práticas integrativas, em especial ela tinha atuado com a acupuntura. E aí ela dava disciplina, então, de práticas integrativas e complementares aplicadas à nossa profissão, aos enfermeiros. Então foi nessa disciplina que eu conheci as práticas integrativas e depois, durante a graduação inteira, a gente só ouvia falar dentro da unidade básica de saúde. Passamos alguns longos semestres dentro da unidade básica de saúde, mas nós não fazíamos nada além de só ver e ouvir, porque nós não tínhamos nenhuma habilitação para poder aplicar nenhuma prática daquelas na população ali da comunidade, né? Então, essa era a minha experiência com práticas integrativas. Torci o nariz porque, na verdade, assim, eu não tinha aptidão nenhuma, eu não gostava. Eu achava que eu ia ficar ali naquela área mais clínica, mais voltada para a parte clínica mesmo, né, de saúde e doença da população. Então, assim como todos eles, eu fui levado a gostar da outra parte biomédica, centrada na doença e não na saúde, na promoção da saúde, que é o que as práticas integrativas elas têm uma tendência aí de fazer com as pessoas. Bom, para você que não sabe, na área da saúde nós somos treinados para lidarmos com o corpo físico doente. Então a gente fica ali 5 anos na graduação estudando formas de cuidar daquele corpo físico que está adoecido naquele momento. E aí a gente passa por diversas especialidades e áreas de atuação. E com isso a gente tem uma formação totalmente voltada para o modelo biomédico, centrado na pessoa doente e não na pessoa saudável ou promover a saúde das pessoas ou a qualidade de vida para evitar doenças e agravos no futuro. Raramente se fala disso, o foco das pessoas que trabalham e estudam na área da saúde é muito mais voltado sim para o corpo doente. E aí, durante toda a nossa formação, somos treinados para identificar sinais, sintomas e aplicar, no caso dos enfermeiros, cuidados adequados para aquela pessoa, para que ela tenha uma resposta humana, o corpo dela tem uma resposta diante daqueles cuidados que o enfermeiro prescreve e alguns cuidados o próprio enfermeiro aplica, senão o técnico de enfermagem aplica esses cuidados para que essa pessoa alcance um resultado positivo e tenha melhoras ali no quadro de saúde e doença dele. E aí, nesse contexto, raramente é falado sobre práticas integrativas, menos ainda sobre espiritualidade. Espiritualidade é muito relacionada à religiosidade, os alunos ainda não têm essa consciência. Eu lembro que eu não tinha essa consciência da espiritualidade, do corpo espírito para além da religião, então a gente não tem essa maturidade para esse tipo de conteúdo. Então, a espiritualidade não é
matéria, um tema abordado com profundidade dentro da área da saúde também. E olha que eu estou falando de uma graduação na enfermagem, que é uma das profissões que mais regulamentaram as práticas integrativas da atuação como especialista. Não à toa, eu fiz uma pós-graduação para me tornar especialista em práticas integrativas, para poder atuar como enfermeiro em consultório com práticas integrativas. Uma curiosidade aí, enfermeiros também se chamam de terapeutas quando eles acabam se especializando em práticas integrativas para atuação em consultório. Então é uma curiosidade aí que pode ser interessante para você saber, porque a grande maioria das pessoas acreditam que enfermeiro primeiro nem sai do hospital ou unidade básica de saúde, só trabalha ali dentro, e quando sai, as pessoas não têm noção de que a gente pode se chamar de outras coisas, né? Como, por exemplo, terapeuta. Sim, a gente se chama porque atua com terapias integrativas, né? Ao final do meu mestrado, eu comecei a desenvolver algumas questões emocionais e no comecinho do doutorado, onde eu mudei a minha tese, acabei me especializando para poder atuar depois em consultório com as práticas integrativas. Até então, eu não esperava atuar com isso, foi só a minha saúde demandar que eu precisei dessas intervenções muito mais integrais, que eu vi a diferença que ela fez primeiramente na minha vida, para depois eu transbordar isso para os outros e ver acontecimentos na minha frente que eu jamais esperei ver como um profissional. Porque dentro do ambiente hospitalar é até comum você ver algumas experiências ter e viver algumas experiências bem impactantes, né? Porque o hospital muitas vezes fala aí de fim da vida ou de situações muito críticas que as pessoas passam de saúde e doença e sua família também. Mas fora disso, em consultório, eu jamais imaginei que eu fosse vivenciar. Então eu vivenciei 3 fatos que me fizeram eu já estava gostando das práticas integrativas, mas na minha caminhada fizeram eu gostar ainda mais e me impactaram a ponto de eu parar de duvidar da importância do meu trabalho, porque muitas vezes a gente duvida, né. Durante a minha caminhada, eu comecei a aplicar várias estratégias bem equivocadas para poder captar clientes e sentia muito medo, medo de causar um dano, de praticar algo que estivesse fora daquilo que eu posso fazer, medo de falar algo que possa impactar negativamente a vida da pessoa, medo de fazer com que essa pessoa tenha mais problemas do que quando ela entrou ali na minha sala de atendimento, no meu consultório. Então eu tinha tantos medos que tudo isso fazia com que eu duvidasse a todo momento do meu trabalho. Mas esses eventos que aconteceram, esses 3 momentos que eu já vou apresentar para vocês, cada um deles, fizeram eu parar de duvidar, fizeram eu confiar ainda mais e continuar fazendo o meu melhor, porque era o meu melhor que entregava essa transformação para as pessoas. Era para eu confiar na transformação que eu gerava e não nas técnicas e não na efetividade daquilo que eu estava fazendo ou não, era para eu confiar ainda mais na transformação que eu já gerava na vida das pessoas. Então, foram 3 momentos distintos, eu escolhi aí 3 momentos, um no começo, mais lá no início da minha atuação profissional, um mais na metade, o outro que faz pouco tempo que aconteceu, mas que foi tão importante, eu já não duvidava tanto, mas foi tão importante quanto os outros 2 e talvez o mais impactante deles, que é o último que eu vou contar. O primeiro caso que eu vou contar aqui que me impactou muito foi o atendimento de uma senhora, uma mulher de 72 anos de idade, e ela queria compartilhar comigo através dos meus atendimentos. Ela já tinha me acompanhado nas redes sociais, o que eu trazia ali de relatos de clientes, foi por isso que ela me procurou. Eu relatava os casos dos meus clientes, com permissão, obviamente, e assinado também. Eu relatava ali os casos dos meus clientes e ela se identificou com alguns deles, e aí ela se sentiu segura para ir ali fazer um atendimento comigo. Ela tinha 72 anos na época porque já faz 4 anos e meio, mais ou menos. Ela queria compartilhar algo que ela guardou a vida inteira, ninguém sabia, somente ela, que estava causando danos para a saúde emocional dela. Ela já se tratava de depressão há muito tempo, tomava medicação há muito tempo para tratar a depressão, fazia acompanhamento psiquiátrico, inclusive. Fez acompanhamento com a psicóloga dela, mas nem a psicóloga sabia desse fato, justamente porque ela não se sentiu segura em compartilhar com ninguém. E aí foi vendo os relatos que eu fui apresentando que ela sentiu essa confiança, essa segurança. E aí ela marcou então a sessão
E já na primeira sessão, a gente conversando ali no começo, ela não esperou muito, eu estava fazendo as primeiras perguntas de anamnese, e aí ela já começou a trazer o que levou ela ali para aquele momento. Eu já tinha decidido, por algo que ela tinha me falado, que eu iria aplicar um exercício de constelação com ela, e quando ela me falou a demanda principal, aí mesmo que eu quis aplicar a constelação, mas eu fiz de um jeito diferente, utilizei ali os bonequinhos para poder fazer na água diante dela, mas eu fiz de um jeito diferente. Eu utilizei uma visualização guiada para a gente fazer a solução daquele exercício. Então, o caso era o seguinte: ela guardou por 72 anos que tinha feito um aborto. Então, nem filho nem filha sabia, ninguém sabia ali da família dela. E aquele fato de ela ter abortado antes de ter os outros dois filhos que ela teve, foi justamente para ela poder viver a liberdade que ela nunca teve. Então, basicamente, ela já era casada, só que ela sofria muita dependência emocional e financeira na época desse marido. Só que ela não queria viver nessa dependência, em especial financeira, porque ela sabia que, segundo as palavras dela, a dependência emocional era consequência de uma financeira que também estava atrelada, uma econômica que também estava atrelada a esse marido, no caso, a essa dependência dele, né? E aí o que aconteceu? Ela, ao compartilhar isso comigo, ela falou que ela abortou porque ela tinha passado num concurso e ela queria ocupar esse concurso e ela não queria deixar de ocupar esse concurso. Então foi justamente por conta disso que ela acabou abortando. Ela nunca se arrependeu pelo fato de abortar, porque foi isso que deu a liberdade para ela, e quando ela chegou para mim, ela falou assim: que é graças ao que ela fez que ela estava ali, inclusive, para o atendimento. Ela sabe que a vida é feita de escolhas e que ela fez uma escolha lá atrás que deu para ela liberdade financeira, liberdade econômica, liberdade emocional. E foi então que ela resolveu compartilhar porque ela já não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. E foi quando a gente foi fazer um exercício então. Eu pedi para ela só fechar os olhos e visualizar uma imagem, podia ser de um homem, de uma mulher, de uma criança, como ela quisesse ver aquilo que representasse essa criança, esse filho que ela abortou, porque embora ela tenha abortado, não deixa de ser filho dela. E aí ela fez o exercício, ela disse que já visualizava, porque ela sempre visualizou ele em sonho. Ela colocou nome, ela colocou sexo, mesmo sem saber. E aí então ela fez o exercício, eu pedi para ela repetir algumas frases. E aí assim que ela começou a visualizar, ela já começou a chorar e ela chorava muito alto. Foi um dos atendimentos mais bonitos que eu fiz. Parecia realmente que ela estava tirando uma tonelada das costas de anos guardando aquele segredo somente para ela. Ela saiu dali, depois ela contou para todo mundo da família, todo mundo que interessava, né, os filhos dela, porque ela já era casada novamente, mas casada não, ela namorava, mas não mais com o pai dos filhos e sim com um novo marido, um novo namorado, né. Então ela contou para eles o que ela tinha feito por uma escolha, uma decisão, e os filhos super compreenderam ela, abraçaram. Ela depois me contou num novo atendimento, inclusive me contou que estava em negociação para desmame da medicação que ela tomava há muitos anos por conta de tratar a depressão. Ela sabia que a depressão tinha uma causa, mas ela não queria olhar para aquilo porque ela não se sentia preparada, porque ela não tinha tido confiança para compartilhar com alguém, até que ela teve comigo em um atendimento. E aí eu sei que durante o exercício eu abri os meus olhos, a minha sala era toda de vidro, o consultório era todo de vidro, vou colocar uma foto aqui na tela para você ver. Ela estava sentada bem nessa poltrona que ficava no vidro, e aí ela abriu os olhos, porque eu pedi para ela abrir os olhos, e bem na hora que ela abriu os olhos, um feixe de sol veio bem em cima dela. Quando ela viu o feixe, ela olhou para mim, ela falou: "Eu entendi o recado". Ela chorou de novo, foi muito bonito. Um dos atendimentos mais bonitos que eu já fiz na minha vida foi esse. Se você já fez algum atendimento envolvendo casos onde as pessoas guardam por anos, ou se você faz isso, né, guarda por anos uma história e não sabe com quem, como contar e para quem contar, você sabe do que eu tô falando aqui, o peso que é carregar isso tudo, né.
O segundo caso foi de uma mulher de 56 anos, ela estava desempregada há pelo menos 1 ano e ela estava tentando uma reinserção no mercado de trabalho. E ela não conseguia, segundo ela, por conta do etarismo, então do preconceito que se tem com a idade da pessoa. Ela sempre assumiu grandes cargos nas empresas em que ela trabalhava, geralmente de secretária executiva, que era o cargo que ela sempre ocupou, ou também no RH das empresas. Só que ela estava tendo dificuldade de se recolocar. Nesse período, ela tentou empreender também sem sucesso, perdeu muito dinheiro tentando empreender. E ela precisou então procurar ajuda médica porque ela estava com uma gastrite muito forte, diagnosticada com nível grave, e ela precisou então fazer um tratamento, exames para saber o que que era, mas o médico desde o começo falou para ela que muito provavelmente era uma somatização de uma série de coisas ao longo da vida. Pediu para ela procurar também terapias holísticas que olhassem para isso de uma forma para além da própria psicologia. Ela é psicóloga, trabalha com TCC, cognitivo comportamental aplicado a empresas também, quando ela trabalhava no RH, recursos humanos. E aí ela me procurou, eu conheci ela por conta disso. O que que aconteceu no caso dela? A gente foi fazer uma técnica que eu ensino dentro do protocolo sistêmico somático para os meus alunos da pós-graduação, onde a gente reprocessa traumas. É literalmente isso, a gente reprocessou um trauma dela. E eu identifiquei que tinha um trauma, por isso que fizemos essa técnica. E o que que aconteceu? Durante o exercício, identificamos que o grande trauma da vida dela foi ter sido deixada de lado quando recebeu a notícia de que não seria mais filha única. Isso fez com que ela se sentisse abandonada pelos pais, até porque o irmão que nasceu era um irmão doente. Então toda a atenção da família foi para o irmão e ela passou a ser uma serviçal, segundo as palavras dela. Ela era uma serviçal dentro de casa. Ela ficava preparando tudo para a família, para o irmão, inclusive bebida alcoólica nos momentos de lazer da família, porque aos poucos ela foi se colocando cada vez mais nesse lugar e quando viu até no lazer ela estava nesse lugar. E aí o que aconteceu? Eu também identifiquei que muito do que ela falava ali em relação ao pai e à mãe dela era da boca para fora. Frases de solução muito prontas, assim, né? Ah, ele é um pai certo para mim, ela é a mãe certa para mim. E aí eu perguntei para ela: tu fala isso porque tu ouviu que é certo? Ou tu fala isso porque tu realmente acredita nisso? Aí ela pensou um pouco e falou assim, deu uma risada e falou: eu falo porque eu acho que é o certo, porque no fundo eu não sinto nada disso. E aí foi quando então a gente resolveu, eu tô com a mão aqui, ó, porque eu tô com o microfone, porque se eu coloco aqui embaixo, fica muito baixinho. Eu explico isso em quase todos os vídeos. Então, foi quando então a gente fez um exercício de constelação ao final, depois de reprocessar o trauma, porque é preciso primeiro reprocessar o trauma para depois olhar para o campo da constelação com outros olhos, de maneira adequada para que ela veja realmente a dinâmica, senão ela vai olhar a partir da dor, ela não vai enxergar a vida da maneira que ela precisa enxergar. Claro que isso exige tempo, tem casos que levam mais tempo, mas o caso dela foi um pouco mais rápido, acho que até por conta da pressa que ela estava. Outra coisa que tinha acontecido na vida dela é que o casamento dela estava quase terminando, o marido tinha pedido já, ela me procurou ali por abril, o marido tinha pedido desde dezembro do ano anterior que queria terminar o casamento porque não ia entregar mais nada ali naquele casamento. Ele também tinha as dores dele, por isso que ele falou isso, né? Mas ele não estava afim de olhar para as dores, ele queria só resolver isso separando, terminando o casamento. Ela com muita dor, porque como ela foi abandonada na infância, durante toda a vida ela se percebeu com medo de ser abandonada pelas pessoas. Então ela fez demais pelas pessoas e essas pessoas, entre aspas, não valorizaram isso, esse movimento por parte dela. Foi aí então que, depois de a gente ter feito tanta constelação quanto um reprocessamento de trauma de maneira adequada, ao final do protocolo, a gastrite desapareceu, o casamento acabou, ela arranjou emprego e mudou de cidade e vendeu a casa que morava com o marido. Isso tudo, claro, não foi tão leve assim como eu tô falando, mas trouxe essa transformação para a vida dela.
Depois de um tempo a gente se encontrou, claro, porque o protocolo continuou por mais algumas sessões e ela ia me trazendo todas essas notícias, assim. E foi muito legal, porque como psicóloga ela falava: Murilo, eu nunca senti nada disso que eu tô sentindo aqui. E ela só sentia justamente porque ela se entregava para aquele momento onde a gente estava ali conduzindo um protocolo terapêutico com ela. Foi algo surpreendente para mim, porque eu achei desafiador pelo fato de que ela era psicóloga. E eu achei que talvez o fato de ela ser psicóloga pudesse atrapalhar, mas ela estava muito aberta. Porque geralmente, quando o profissional tem uma conduta ali muito mais rígida, uma mentalidade mais rígida, ele não vai se abrir, ou ele vai questionar muito sobre aquilo. E não foi o que aconteceu com ela. E foi bem bonito ver o processo de transformação desse caso aqui também. Quando se trata de trauma, o corpo de fato vai ao longo da vida acumulando essa energia. Na verdade, ele já acumulou, porque o trauma ele não processa toda a energia que recebe, e aí ele acumula no corpo e gera ao longo do tempo uma somatização e gerando sintomas de somatização, né? No caso dela, gastrite, mas podia evoluir para algo pior. Então, é bem importante que a gente saiba disso, né? Para trabalhar o trauma, precisa trabalhar o corpo, senão não vai ter resultados. E hoje em dia, geralmente, trabalhar o corpo somente em terapia integrativa, por isso que trabalhar o trauma também está bem conectado com o nosso trabalho de terapias integrativas. O terceiro caso foi recentemente, não faz muito tempo, e foi o caso mais impactante de toda a minha caminhada, isso porque a gente fica procurando técnicas terapêuticas avançadas, tecnologias avançadas para poder ajudar as pessoas, quando na verdade a gente já tem tecnologias avançadíssimas e só não valoriza elas da forma que deveriam ser valorizadas, né? Então é uma mulher também que está ali com seus 50 anos de idade e ela também foi abusada na infância, trabalhava na área da saúde, consumia álcool todas as noites, fazia uso de sertralina também todo dia. E sabe o que aconteceu com ela? Ela me procurou, nos procurou para poder fazer então um trabalho com ela, porque ela estava bastante perdida, né, na vida, descontente, aliviando as dores no álcool, enfim. Só pelo fato de consumir álcool todas as noites, a gente já imagina a profundidade da dor que essa pessoa pode estar carregando, né? E aí, o que aconteceu com o protocolo dela? Por conta dessa demanda que ela trouxe e das distorções, porque a gente não ouvia ela direito, não conseguia ouvir ela direito, não conseguia perceber ela direito, ela estava bastante confusa, as ideias bastante bagunçadas, não desconexas, mas bastante bagunçadas. É como se a gente estivesse entrando na cabeça dela num ambiente totalmente bagunçado, assim. E ela perdida naquele ambiente totalmente bagunçado. Ela falava as coisas, tinha conexão uma coisa com a outra, mas ela estava bastante ansiosa e bastante perdida naquela bagunça. E aí foi onde a gente resolveu primeiro elevar a energia dela com 15 sessões de reiki. Então a gente fez 15 sessões seguidas de reiki, baseado em um estudo científico, onde adotamos essa conduta. O estudo não era de boa qualidade, mas é o que tem de dados relacionados ainda a práticas integrativas como o reiki, por exemplo. E aí usei como parâmetro o fato de, nesse estudo, eles utilizarem sessões uma muito próxima da outra, mais curta, de 20 a 30 minutos, e também à distância. Foi o que fizemos então, utilizamos 15 sessões uma atrás da outra, de 20 a 30 minutos e à distância. Sabe o que que aconteceu? Qual foi o desfecho desse caso ao final de 15 sessões? Porque o protocolo não se encerrou ali. O protocolo continuou, mas 15 sessões iniciais de reiki foram necessárias para elevar a energia dela, para levar ela para uma sessão com muito mais fluidez e leveza, que era o que ela estava precisando naquele momento. Depois de 15 sessões de reiki, a gente reencontrou ela, e eu falo a gente porque foi no ambulatório esse atendimento, no ambulatório Escola de Terapias Integrativas, que é o campo de estágio da pós-graduação. Eu que conduzi, mas eu falo a gente, nós, porque estavam ali os alunos também assistindo. Ela simplesmente relatou que não estava mais consumindo álcool, que se fosse consumir seria pela alegria e não pela dor, porque pela dor ela não teria limites, e também que ela tinha parado de fazer uso da medicação sertralina com acompanhamento. Então, assim,
Esse caso foi para mim o mais impactante, justamente porque foi um curto período e a técnica do Reiki, que é uma técnica que, no meu ponto de vista, é uma tecnologia sim super avançada, mas a gente não valoriza como, ficamos procurando muito fora e esquecemos que técnicas simples, mas que podem gerar transformações tão profundas na vida das pessoas. Só quero lembrar que cada caso que eu trouxe aqui, embora as técnicas que eu adotei como conduta terapêutica para cada uma das clientes possam ser semelhantes aos seus clientes, elas não são replicáveis porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada história é uma história. Precisa estudar o caso de cada pessoa. Então não dá para replicar porque o Murilo fez de tal forma, vamos fazer também, porque é preciso ver o caso com profundidade para poder gerar transformações efetivas na vida das pessoas através de uma conduta terapêutica adequada para cada um dos casos, tá? Então esses eram os 3 casos que eu queria trazer para você hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com outros colegas que atuam aí com as terapias integrativas. Deixe suas dúvidas, seus comentários, ativa o sininho para não perder novas notificações de vídeos novos, né, aqui no meu canal. E a gente se encontra então no próximo vídeo.